Oi, minha gente querida. Hoje mais um dia de vídeo, né? Hoje é terça-feira e nós vamos aprender a fazer juntas letrinhas em 3D, nomes em 3D. Então, esse vídeo, ele faz parte do vídeo, um complemento do vídeo anterior que eu fiz do mini álbum para o Daniel, é um bebê, tá? E essas letras vai enfeitar o quarto dele. Tá? Mas elas servem para você fazer para qualquer coisa, inclusive para festas, né? Tá usando muito, você pode colocar a letra do aniversariante na mesa, assim, na frente da mesa onde você vai arrumar. E aí fica super bacana, você pode colocar no seu quarto, você pode colocar onde você quiser, tá? E dar de presente, fazer, vender, muito fácil. E no final fica super bonito, tá bom, gente? Então vamos lá aprender? E não esqueçam, quinta-feira, o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Bem, gente, vamos lá fazer as nossas letrinhas em 3D, né? Bem, olha, o que nós vamos precisar, vou falar pra vocês. O que que eu fiz? Eu peguei papel de parede, porque, na verdade, aliás, foi o papel de parede, mas vocês podem pegar esses papéis texturizados que tem muito no mercado. Esse, olha, ele é super bonito, ele é um papel de parede texturizado. Ele, na verdade, ele não é um branco, ele é um off-white, mais ou menos. É um tom assim meio branco, como se fosse um branco meio encardido. Mas, que fica bonito aqui com o tema que eu vou fazer, tá? Então, gente, nós vamos precisar cortar as letras, o nome que você quer, em três iguais, tá? Todas as letras vão ter que serem cortadas em 3 iguais. Porque chama 3D, né? Já dá o nome aqui. Bem, uma coisa importante também que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Eu cortei essas letras na Cricut, na minha Cricut, que às vezes eu aproveito muito ela, eu gosto muito da Cricut. Aliás, eu sou mais fã dela do que da Silhouette, né? É uma questão assim, acho que quem é apaixonada pela Cricut é apaixonada pela Cricut. E eu gosto muito dela. Uso a Silhouette também, gosto muito também, mas a Cricut é minha companheira inseparável. E aí eu sempre faço com vocês, eu procuro fazer com vocês peças ou trabalhos que vocês não precisem usar máquinas, porque nem todo mundo tem e não é necessário para você fazer scrap você ter máquinas, tá? Você pode fazer muito bem, como a gente tem feito, improvisando. Como eu não tinha tempo a minha impressora está com problema, tá? De falta de tinta, que não deu tempo de eu sair para comprar tinta, eu não pude imprimir algumas letras que você pode fazer isso. Eu ia fazer assim, eu imprimir as letras e mostrar para vocês. Muito fácil, você entra no Google, já falei para vocês, tem muitas fontes lá, vocês colocam fontes de letras. E aí vai vir muitas letras e vocês escolhem o modelo que vocês querem, o tamanho, mandam imprimir no tamanho que vocês quiserem, tá? E aí vocês vão imprimindo, recortando e fazendo a letra de vocês. Passa para o papel que vocês querem, o molde, tira o molde, passa para o papel e aí vocês fazem. A Cricut, quem tem a máquina Cricut ou Silhouette, tem uma vantagem, né? Porque você já tem, a letra já vem cortada, não tem necessidade de cortar. Mas eu acho que cortar, gente, é o de menos. Pede alguém, pede o filho para ajudar, pede o marido, pede o namorado, a amiga, não sei, alguém. Se você não, né, tiver muitas letras, que eu não acredito que, se você for fazer uma festa, precisar colocar muitas letras, alguma coisa assim, para enfeitar a mesa, aí você pede alguém para ajudar, sempre tem gente para ajudar, né? Bem, vamos encurtar a conversa para a gente não conversar muito. Então vamos lá, gente, eu cortei aqui, o nome é Daniel, é o mesmo menino, nenenzinho fofo, lindo, do mini álbum. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar aí, tá, nos cards, vou deixar nos cards aqui, para vocês assistirem o vídeo do mini álbum que eu fiz, na verdade um álbum de infantil para Daniel, né, com tema de menino. E aqui eu vou fazer essas letras para que a mãe coloque em cima da peça, né, de uma peça, na estante ou no nicho dele, no quarto dele, né, o nome dele que vai ficar bem bacana, bem bonito. Então,
primeira coisa que eu fiz foi escolher os papéis, né? Então embaixo, os papéis de baixo teriam que ser papéis claros também. E antes de colar uma na outra, de prender, o que é que nós vamos precisar? Você vai escolher. Você pode usar papelão, pedaços de papel roller que sobrou, que você fez alguma coisa, papelão mesmo, aqueles papelões que vem de caixa, só que você, dependendo da cor da sua letra, você vai ter que pintar ele, né? Pinte só os cantinhos dele, as beiradinhas, porque o outro vai ficar colado. Ou você pode comprar umas tiras dessa de foam, que a gente chama, que é o isopor, né? Que vende as placas. Olha, é um isopor. Você pode pegar aquelas bandejinhas de isopor também e usar. Eu peguei a plaquinha que eu tinha, um pedaço, e cortei assim em tiras mais finas, porque eu sei que as letras são finas e eu vou precisar. Ou você pode usar, que é mais prático ainda, a fita banana também, né? Não tem problema nenhum. A fita banana, só que ela é cara e você vai usar, vai gastar, e o foam é baratinho, isso aqui é muito baratinho. Você pode usar também aquelas bandejinhas que saem de graça para você. Bem, dito isso, feito isso, vou mostrar para vocês logo como a gente vai montar. Eu escolhi a texturizada, por quê? Vou deixar essas duas aqui e vou mostrar para vocês essa aqui. Por que eu escolhi a texturizada? Porque eu quero dar um tom dourado, já que o tema, o Pequeno Príncipe, e a gente tem muito dourado com prata, né, misturado, é uma coisa. E tem o dourado, sobressai mais. Então eu vou usar, gente, essa pasta, que eu sempre uso, essa pátina cera, essa aqui, né, e essa aqui é da Acrylex. Porque tá apagado. Vem aqui assim, mas tá meio apagada, que ela já tá bem velhinha. Uma pasta dourada, tá? Você pode usar até purpurina, aquela purpurina em pó que você mistura com goma laca, e você pode usar também. Aí você vem bem devagar, coloca no pincelzinho, tá? E vem bem, com a mão bem leve, você vai passando, olha, para dar uma pátina e você fazer com que esses desenhos sobressaiam do papel, tá? Esse efeito não precisa ser aquela para manchar o papel, não, para ficar aquelas manchas douradas, não, bem de leve, gente, só mesmo para dar realçar o desenho, tá? Olha aí, eu botei bem pouquinho no pincel e vou passando assim, olha, realçando o desenho com a cera dourada. Olha como o desenho já realçou, já tá vendo bem, né, o desenho aqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, procure um papel texturizado assim. Se você não quiser, você pode trabalhar com papel liso também, tá? Dependendo do que você vai fazer. Ou para aniversário, o tema, você pode usar o que você vai fazer. Eu usei esse texturizado. Olha como ele ficou diferente, ficou mais bonito do que ele estava, né? Porque você faz o desenho aparecer, né? Porque olha a diferença aqui da letra sem passar a cera e da letra com a cera. Olha a diferença que fica, né? Aqui já tem um brilho dourado e aqui não, é fosco, tá? Então a gente vai fazer isso em todas elas, tá? Eu não vou fazer, eu vou montar uma letra e depois eu venho com todas as outras montadas pra gente ver como ficou, tá? Então, gente, feito isso, nós vamos agora colar aqui atrás dela os pedacinhos do foam, né? Então, como ele é muito grande, cadê eu usei isso aqui, vou cortar. Eu vou fazer assim, ó, o que der aqui, eu corto do tamanho mais ou menos que é. Tá aqui. Esse eu vou prender aqui. Aí eu vou cortar uns pedacinhos menores. Com estilete a gente corta, não faz aquela zoada chata quando o estilete tá bom, porque tem uma zoadinha que é insuportável. Aqui a gente vai prendendo. Esse menorzinho eu vou prender aqui. Aqui. Vou pegar um mais fino.
coloquei aqui assim. Aí a gente vai cortando assim, ó, pequenininho, porque os menorzinhos, eles são melhores de prender. Já vou deixar uns cortadinhos. Pronto. Aí com a pistola quente, que não era nem pra usar essa pistola quente, mas eu terminei ligando ela, né? Você não precisa usar a cola quente não, é porque eu liguei ela não sei porquê e ela já esquentou, então eu vou usar. Aí você vai usando aqui, olha, e vai prendendo na sua letra. Não deixa aparecer não, tá, gente? Pra não ficar uma coisa feia. Faça o tamanho assim que não saia pelo outro lado, que aí fica muito feio. Só ela ficar aparecendo. Por isso que às vezes cortando assim menorzinha é melhor. Assim, ó, quadradinha, porque a gente vai colocando, olha. Ela fica altinha e não vai ficar aparecendo na letra. Então, esse é o trabalho básico que nós temos que fazer, tá? Depois tirar esses coisa toda da cola quente. Aí nós vamos pegar a segunda letra e a gente vai colar aqui. Vai passar cola nela. Tirar esse fiapo aqui. Vamos passar cola onde nós prendemos, né? No forro. Tem que ser rápido, porque cola quente já viu, né? Ela começa a esquentar, endurecer. Aí aqui a gente vem e cola bem certinho assim, olha, pra ela ficar, olha, certinha. E aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar, colocar os forros nessa aqui e por último a gente cola essa por cima. Vou fazer pra não demorar, né, gente? Não ficar uma coisa muito demorada e fácil, né? Vocês podem fazer. Bem, gente, então aqui tá colado, olha. E tem 3 partezinhas, olha aí, as 3 coladas com o forrozinho. Então, tem letras, uma coisa que eu vou explicar pra vocês. Depois a gente tira esses fiapos todos, que não tem coisa mais feia, gente, que trabalho com fiapo, tá? Vocês vão tirar os fiapozinhos todos da letra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem fazer, dependendo da letra que vocês escolherem, vocês podem, se vocês não quiserem fazer o pezinho como eu tô fazendo aqui, olha, eu fiz o pezinho, olha aqui, eu fiz um pezinho com a própria letra sustentar, com o próprio fuan, tá? Eu ainda pintei ele de douradinho aqui, pra ficar bonitinho, não ficar aparecendo, e aqui ela fica em pezinha, tranquilamente, tá? Com o pezinho. Se você quiser, tem letras, dependendo do tamanho da letra que a gente escolhe, que elas ficam em pé sem precisar de pezinho. Essa aqui é porque ela tem a forma arredondada aqui. Por exemplo, o A, não, mas todas, essa letra todas tem a forma arredondada aqui embaixo. Então, isso dificulta, porque ela fica balançando. Então, para que ela possa ficar em pé, eu tenho que colocar um pezinho aqui. Como o fundo é branquinho, e ele fica bem bonitinho, não dá pra ver. E aí a gente passa a pastinha dourada e ele vai ficar em pezinho aqui, tá? Bem bonitinho, bem fofa as letras no lugar que a pessoa quiser. Bem, para decorar essa letra, eu cortei também na Cricut essas coroazinhas, olha aqui. Porque o Pequeno Príncipe e a maioria das roupinhas, do enxoval do bebê no quarto foi muito com coroas, com essas coisas assim. Então eu achei essa coroa, achei muito fofa na Cricut, né, em uma dela. E aí eu vou colocar aqui em cima, tá? Coroando aqui a nossa letra, tá? Ela vai ter uma coroa em cima, indicando que é do Pequeno Príncipe. Vamos fazer. A gente pode tanto prender aqui, olha,
na letra, fazer a coroa das letras aqui, como pode prender aqui nessa partezinha aqui dela. Eu prefiro aqui porque eu acho que todas as letras, deixa eu ver aqui, ela vai ter essa abinha aqui. E aí fica mais bonitinho colocar todas assim, né, nesse formato. Então a gente vem com a cola quente e prende aqui. Cuidado com os dedos, que cola quente também. Ui, tá uma besteira aqui, mas cola quente também, gente, ela queima muito a mão da gente. Olha, eu vou prender ela aqui. Coroa do Pequeno Príncipe, olha que graça. E aí a gente vai decorar depois com as pérolas. Olha que gracinha que já ficou essa letra com a coroa do Pequeno Príncipe. Quando ela tiver todos juntos assim, vai ficar muito lindo, tá? Mas eu também vou enfeitar aqui. Vou fazer todas, tá? As coroas todas. Depois a gente vai enfeitar, vou enfeitar. Venho com todas elas prontas já o nome. E a gente vai decorá-las com umas pérolas, algumas coisas aqui que tem no mini álbum também, tá bom? Então vou lá terminar, vou fazer todas e volto. Bem, gente, então aqui tá as letrinhas prontas. Vocês estão vendo elas em pé, em coluna em pé, para vocês verem como elas ficam em pezinhas, tá? Então, para que elas fiquem em pé, gente, a gente tem que colocar um calçozinho aqui embaixo, que foi o que eu coloquei de isopor aqui. E depois tem que ter esses fiapozinhos toda a cola quente, que eu fiz com a cola quente para andar rápido. Aí vocês também que elas ficam em pé tranquilamente, tá? Colocando esse pezinho aí. Se você fizer ela mais afastada, por exemplo, pode colocar 2 camadas de papelão, ao invés de uma, tá? Como eu fiz aqui, ao invés de uma só, uma aqui e outra aqui, você pode colocar 2 aqui, ó, na primeira, aí vai afastar mais ela. Quanto mais você afastar, ela mais segura ela fica, para ficar em pé. Talvez não precise você colocar o pezinho, tá? Como eu fiz aqui. Mas como eu não queria muita, porque aqui fica aparecendo aqui do lado. Então, como eu não queria que ficasse muita coisa, muito cheio, eu fiz assim. Mas pode ser feito também em 3D, elas mais gordinhas, porque elas ficam em pé tranquilamente, sozinhas, sem precisar de pezinho. Bem, gente, eu vou colocar elas aqui porque para ver a decoração é melhor elas abaixadinhas. Vocês viram que eu coloquei em todas, vocês estão vendo aí a coroazinha, né? Então, vou ver se assim dá pra... É porque elas são muito grandes, aí não dá pra ver todas. Vou colocar aqui pra ver se dá pra vocês verem assim, né? Então, gente, é o seguinte, agora o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou decorar agora com umas pérolazinhas. Por quê? Porque isso aqui vai fazer parte de um conjunto, de um kit, né, que tem, olha que tá precisando pintar um pouquinho com a douradinha aqui. Ver se eu tenho aqui. É só mesmo uma sujeirinha aqui, olha. Pronto, para ficar mais bonitinho. Então, aqui, gente, eu vou usar essas pérolas grandes, porque eu usei no mini álbum, tá? Essas pérolas maiores aqui. E para prender essas pérolas, elas têm uma colinha, mas só que todo mundo sabe que essas colinhas, elas não são muito boas, né? Elas prendem, mas depois elas podem soltar. Então, para que a gente não corra o risco de soltar, eu vou escolher alguns lugares onde eu vou colocar essas pérolas, tá? Não vai ser em todos os lugares. Então, por exemplo, no E aqui, eu vou colocar as pérolas, deixa eu ver, separadamente, né? Porque a gente também não pode encher de pérola, porque fica muito... Vou colocar aqui um pinguinho.
Se a gente encher de pérola, fica muita informação, aí não fica bonito, fica uma coisa muito embolada, com muita coisa, né? Porque o papel ele já tem textura, já tem aqui a coroazinha. Então a gente não pode ficar colocando pérolas, muitas pérolas em tudo quanto é lugar. As letras ficam super lindas, né? Fica uma coisa bem fina. Agora aqui na parte da coroa, eu vou usar umas pérolazinhas bem pequenininhas aqui, ó. Só para fazer, colocar nas pontinhas das coroazinhas ali. Na pontinha dela. Papel com papel, elas colam bem nesse papel mais que não tem textura, porque é um papel liso. Aí não precisa colocar mais cola nelas não, a colinha delas vai aderir bem aqui, tá? Não precisa também encher de muita coisa não, tá, gente? Olha aí, que linda que ficou a nossa letra, olha aí. Então, essa aqui é a E, né, e do Daniel, e eu vou fazer em todas elas assim também, com as pérolazinhas que nós acabamos de montar aqui, tá? Bem, gente, tá aí as nossas letrinhas já montadinhas, né, que eu tinha mostrado a vocês. Eu fiz a D, né, e outra, acho que é o A, não sei com vocês. E agora eu terminei todas com as pérolas, olha aí. Todas estão com as pérolazinhas. Se a gente quiser, a gente pode colocá-las em pezinhas. Então, gente, aí ficou as letrinhas, né? Vocês podem ver o Daniel, assim. Como elas vão ficar. Não dá pra ver aqui porque tem que ser no móvel. A beleza dela vai ser nos móveis. No móvel que quando a gente colocar no móvel inteiro assim a palavra. Vou deitar elas aqui que fica mais, dá pra vocês verem melhor elas deitadinhas aqui. Vou colocar o I, o E e o F. Não vou colocar aqui. Teria que ser o I aqui, tá, gente? Eu sei que tá errado no português das sílabas. Na separação. Tem o I vir pra cá. Mas como vai ficar muito longe, eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver mais o ângulo delas de uma forma melhor. Aí. Né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, né? De mais uma. E que vocês façam para vocês, para enfeitar o quarto de vocês, uma 3D, que vocês podem fazer de vários modelos, ou façam para o bebê de vocês, ou façam para dar de presente a alguma mãe que está grávida, para colocar no quarto delas, ou você faz, né, para vender. Isso aí é uma sugestão, são sugestões que vocês podem fazer de acordo com a necessidade de cada um. Só espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa ideia, tá bom? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Olha aí o detalhe das letras. Tchau.